Agora vamos ao capítulo 269 de Jujutsu Kaisen. Eu vou cobrir de forma mais profissional, tá? Hoje, entre aspas, porque eu tô desanimado com esse final e eu tô com sono também. São 5h31, bastante eu escrevi essa parte, porque eu vou escrevendo enquanto eu tô revisando o capítulo. Agora já são 8h51 de sábado, né? Então vamos lá. Tem muita coisa diferente agora com uma tradução melhor, tá? Então quem só viu os spoilers, vem nesse também. Presta atenção nesse vídeo também. Vamos lá, Jujutsu Kaisen capítulo 269, é intitulado Argumentação. Começando com o flashback dentro do flashback. A página 1, 16, 17, 18 e 19 são um flashback desse momento aqui na página 10 do capítulo 258. Que já é um flashback em si. Esse flashback do capítulo 258 é um flashback um pouquinho antes do treino do treino de troca de corpos. E as páginas que eu citei anteriormente desse capítulo agora, 269, são um flashback desse flashback. Né? E aí eu vou cobrir essa parte primeiro. Começando com o docinho, tá? Que a Mei Mei tá comprando. Esse docinho ele chama Deca Cutlet. É tipo um charque de carne de porco, tipo carne seca, entendeu? Caramelizado provavelmente, né? Porque tá sendo vendido na lojinha de doce. Tem até o porquinho ali, ó, na capa, né? Do docinho. A parte cutlet em japonês é um homófono da palavra vitória, né? Ou seja, ele pronuncia do mesmo jeito. E a palavra deca também significa grande, né? Então a Mei Mei comprou um doce chamado Grande Vitória quando ela matou a líder da Doutrina das Sombras, né? E fez do irmão dela um suposto herdeiro. Isso é a narrativa visual do gag, igual o capítulo de Kitakami, tá? Inclusive a Mei Mei mostra o doce pra gente, o doce Grande Vitória pra gente depois que ela mata a velhinha, né? O nome do doce é Grande Vitória. Agora vamos lá, no capítulo 258, o Hakari pergunta pra Mei Mei se seria possível a galera aprender domínio simples, né? E porque tinha um pacto que impedia domínio simples de ser ensinado a pessoas de fora da Doutrina das Sombras. Ela responde, entre aspas, não se preocupe com isso, eu resolvi esse problema. Os detalhes desse pacto eles foram estendidos, né? E são vários pactos na verdade, mas eles só destacam alguns nesse capítulo. O pacto inicial era para impedir o vazamento da técnica fora do clã do Sadatsuna Ashia, mais precisamente para não cair nas mãos de mestres de maldição. No databook explica que o pacto não impede as pessoas de aprenderem por outros meios, tá? Então, eles poderiam gravar eles treinando e passar para alguém. Se a pessoa só então ver ou aprender com alguém que aprendeu vendo, não faz parte da Doutrina das Sombras, não é parte da Doutrina das Sombras, então tá tranquilo. O Gojo aprendeu vendo, né? E nesse capítulo confirma que a Yuki aprendeu usando o estilo do Mekamaru, eu não sei se ela aprendeu direto com ele ou usando o mesmo método dele, né? Que era assistindo gravações. Mas o todo aprendeu com ela, né? Então nenhum dos quatro aí fazem parte da Doutrina das Sombras. Nem o Gojo, nem a Yuki, nem o todo, nem o Mekamaru eram da Doutrina das Sombras. E tinha a Kuchisaki Onna do Geto também, né? Que é saber o domínio simples. Uma maldição usando o domínio simples. E era domínio simples, tá? O negócio do domínio inato é um erro de tradução. Quem quiser checar isso melhor, checa na playlist de maldições. Tem um vídeo só sobre a Kuchisaki Onna. O próximo ponto é que quando as gerações foram passando e a Doutrina das Sombras foi perdendo sua utilidade pública, o clã virou uma sociedade fechada que oferecia base de operações, né, e refúgio para quem não tinha técnica inata. E, portanto, né, era uma classe mais baixa ali na sociedade de feiticeiros. A partir daí, o domínio simples virou segredo comercial, entre aspas, né? Segredo comercial. E o preço para participar é concordar com pactos e pactos. Nesse capítulo foram destacados 5 pactos, tá? 5 pactos, eu vou enumerar eles aqui, ó. Primeiro, você não pode negar uma ordem do líder do clã, que ninguém sabe quem é. Então, quando tu meio que receber uma ordem de alguém ou alguma palavra no ouvido, né? E meio que entra um hipnotismo e tudo mais, é tipo o soldado invernal. É tipo aquele lance. Acho que talvez pode ser ativado até por telefone, né? Alguma coisa assim, já que ninguém sabe quem é esse líder, né? Provavelmente.
mas a pessoa não pode negar a ordem, né? Número 2, você não pode ensinar as técnicas da doutrina das sombras para ninguém fora do clã. Eles têm mais técnicas, tá? Além do domínio simples. O próprio Kusakabe tem até um sabre de luz, né? Tem até um sabre de luz usando energia amaldiçoada. E o Kusakabe tentou usar contra o Sukuna. Número 3, o tempo de vida. O líder do clã pode absorver o tempo de vida dos seus discípulos, né? Pode, entre aspas aqui. Mas como ninguém sabe quem é o líder, eles não sabem como funciona esse pacto. Só que tem discípulos que passam de uma expectativa de vida muito maior que um humano normal, né? Tem uma galera lá que é muito mais velha do que um humano normal, né? Pacto número 4. Quando o líder morrer, um dos discípulos mais velhos vira o próximo líder. O processo parece ser automático, tá? E sem cerimônia pode passar batido para quem virou líder sem saber. No caso de guerra, tá? No caso de uma guerra, alguém pode se muita gente morrer separado, né? Alguém pode chegar a se tornar o líder e ficar sem saber. Sem saber que virou líder, né? A Mei Mei muito provavelmente matou todos os outros discípulos mais velhos, tá? Que o Kusakabe, antes de matar o líder para garantir que ele fosse o próximo. Porque se ela matasse o líder antes, ia passar a liderança para alguém que era mais velho. Então ela matou todos os outros que eram mais velhos que o Kusakabe e aí matou o líder para passar direto pro Kusakabe, provavelmente. Pacto número 5. Só o líder pode liberar alguém de suas obrigações com a doutrina das sombras. Isso inclui cobrar o tempo de vida e remover os pactos que enforçam as leis do clã. Só o líder pode fazer isso. O resultado disso é que o Kusakabe é o novo líder da doutrina das sombras agora, né? Deve ser o novo dono do inventário todo também, né? Os templos, os armazéns e tudo mais, né? As contas bancárias provavelmente, né? E como líder, ele removeu as restrições de não ensinar para as pessoas de fora e o pacto de pagar com o tempo de vida, né? Não falou se ele removeu o resto, provavelmente não, porque se ele manteve a doutrina das sombras, provavelmente a estrutura deve continuar, né? Principalmente o negócio de ser um refúgio para feiticeiros mais fracos, né? A própria Mei Mei falou disso, né? Falou disso. E muita gente não teria morrido se não tivesse as restrições todas, né, para aprender o domínio simples, né? E isso tudo, tá? Aconteceu antes do flashback do capítulo 258, tá? Já que todo mundo estava pronto para aprender naquele momento. O que a Mei Mei ganhou com isso foi o Yui ser um suposto futuro herdeiro, né? Provavelmente. Suposto futuro herdeiro, provavelmente porque agora deve dar para passar para pessoas específicas. Talvez o pacto de sempre passar para o outro discípulo mais velho tenha caído também, né? Aí nomeou o Yui. Ou então a Mei Mei pretende matar todos os outros. Todos os outros que sejam mais velhos que o Yui. E aí matar o Kusakabe. Para passar para o Yui quando for necessário, né? E o ataque, a líder da doutrina das sombras, ele foi comandado pela Tengen, já que ela era a única pessoa que sabia da identidade da velha, né? O tempo do ataque tinha a ver com a sociedade Jujutsu se preparar para uma guerra, tá? Nesse momento. Foi o que aconteceu depois com o selamento do Gojo, né? O objetivo da velha era tomar a sociedade Jujutsu, botando os discípulos dela dentro das grandes famílias e do alto escalão, e aí dar um golpe usando o pacto de forçar eles a obedecerem ela. Para viver tempo suficiente para poder se preparar para isso, né? Ela usou o pacto de absorver o tempo de vida, né, dos discípulos. Nesse momento que aconteceu isso aí, da Tengen caguetar a velha, mandar a Mei Mei numa missão, né? O Gojo, ele estava selado, o clã Zenin tinha sido destruído, então isso aí é depois que o clã Zenin foi destruído, e o clã Kamo estava na mão do Kenjaku. O pai do Noritoshi, ele foi morto em combate, né? E o Sukuna estava suprimido no Yuji nesse momento, então nesse momento não tinha o Sukuna solta, né? Era só o Kenjaku tomando conta do clã Kamo, né? Mas ele não tomou conta do clã todo, tá? Porque se teve resistência, ele deve ter matado mais gente além do pai do Noritoshi, né? Então, com certeza. Então era questão de tempo ali, né? Nesse ponto, era questão de tempo da velha dominar o mundo todo, né? E a Tengen, ela deve ter avisado a Mei Mei por causa do envolvimento do Yui nisso, né? Porque o Yui teria a vida sugada com certeza. Já que ele é muito novo, já que ele é criança, tem muito mais vida para sugar. Então ele seria um alvo fácil, né? Nesse ponto. Ele teria uns 90 anos para ser sugado praticamente, porque se feiticeiro vive uns 100 anos, né? Ele deve ter o que? Uns 10, o menino? Ele teria uns 90 anos para ser sugado, ele ia virar algo fácil. Nesse caso nem precisaria convencer a Mei Mei a fazer um massacre. No ponto atual da história, o clã Gojo tá fraquíssimo, o clã Zenin já era,
O clã Kamo foi derrotado miseravelmente e perderam o líder, né? Perderam o líder. Deve ter perdido muito mais gente do alto escalão também. A doutrina das sombras e o alto escalão foram exterminados completamente. Então o feiticeiro mais idoso que deve ter sobrado deve ser o Gakuganji só. A situação dos feiticeiros no mundo é bem pior que o que a gente esperava. E a Mei Mei, né, no final ela mostra o docinho lá do Grande Vitória, né? No final do capítulo, mostrando a grande vitória dela, entre aspas, da Tengen, na verdade, né? Se tinha menos de 1000 feiticeiros no Japão e o Kenjaku adicionou mais 1000 quando ele soltou os despertos, né, tanto os despertos quanto os encarnados, agora deve ter muito menos feiticeiros. Os feiticeiros estão meio que em extinção agora, né? Já que a maioria das instituições morreram nesse caso, foram exterminados mesmo. Mas é bem pior do que parecia. Mas essa missão foi ordenada pela Tengen, tá? Ordenada pela Tengen, e a velha aí tava no ponto certo, perfeito, dela dominar o mundo. Ia dominar o mundo. Ia ter esses feiticeiros todos no comando dela. Tipo o Soldado Invernal. Né? Agora vamos para os outros pontos do capítulo. Fushiguro vai ficar sequelado. Aparentemente o Megumi tá sentindo os efeitos do vazio infinito ainda, né? Ou é alguma coisa a ver com a Tengen, né? Que ainda deve estar nele, né? Será que é alguma coisa a ver com a Tengen? Eu não sei, né? Outro ponto. O amor da Rika. O Gojo, ele não conseguiu notar a diferença da alma do Kenjaku pro Geto, né? Ele não conseguiu notar a diferença nenhuma. Mas a Rika não só manteve o corpo vivo o corpo vazio do Yuta vivo, como ela foi buscar o Yuta no corpo do Gojo. Ele fala que ele achou que tinha perdido a conexão quando ele trocou de corpos, né? Porque ela não seguiu o corpo do Gojo. Ele nem estava sentindo ela aparentemente, né? Mas depois ele conseguiu se reconectar com ela. Então tem outras opções. Ou a conexão da Rika é com a alma direto, né? E o Yuta realmente está vilhado, e aí ela foi salvar ele no corpo do Gojo, né? Ou depois que a troca de corpos expirou, e os 5 minutos passaram, né? O Yuta ficou só com a técnica cópia no cérebro dele, né? E aí deu para reconectar com a Rika, usando a cópia dele, a técnica de cópia dele, né? Que é o outro ponto da Rika. Pode ser isso também. Outro ponto. A maestria do Kenjaku. O Kusakabe ele especula que o Kenjaku conseguia evitar a exaustão de outras técnicas que não seja a que estava imbuída no domínio, separando elas com alguma forma de técnica de barreira. Nesse caso, só separar a troca de corpos das outras já seria o suficiente, né? Para ele poder lutar usando expansão de domínio sem problemas. Mas aparentemente o pulo do gato era esse. Só que é um negócio ultra complicado, né? Outro ponto aqui. Tem 2 traduções diferentes sobre a fala amaldiçoada aqui, que eu tenho disponível aqui, Você não pode ativar múltiplas palavras amaldiçoadas simultaneamente. E como a técnica é considerada ativada da gravação até a reprodução, só um gravador é possível por vez, né? Nessa versão, até o próprio Inumaki fica inutilizado, tá? Quando ele tiver palavras gravadas, porque a técnica está ativa o tempo todo. Nesse caso, ele não poderia falar nenhuma outra palavra amaldiçoada enquanto tivesse o gravador ativo, né? Mas ele só toma o coice quando a técnica faz o efeito em alguém, tá? Nesse caso, o gravador só funcionaria uma vez. É tipo um cartucho, só funciona uma vez, né? E tem outra aqui, a versão da Kaizen. A fala amaldiçoada não pode ser ativada em múltiplas instâncias, e enquanto a gravação estiver sendo reproduzida, é considerada ativa. Então só é possível um gravador de voz, né? Um gravador por vez. Essa versão é basicamente a mesma coisa, só que a ordem do texto é estranha. Não pode ser ativada em múltiplas instâncias, então só é possível um gravador. Isso aqui está concordando, né? É a mesma informação. E depois tem o extra. Enquanto a gravação estiver sendo reproduzida, a técnica é considerada ativa, né? E o Inumaki toma o dano de coice e não poderia ativar a dele, que está na garganta dele nesse meio tempo, né? O gravador ativa por ele, né? Esse é interessante. São 2 traduções diferentes, mas a informação é basicamente a mesma, né? Pelo menos na parte que ele não poderia usar a dele ao mesmo tempo que o gravador está reproduzindo, né? E não poderia reproduzir 2 gravadores ao mesmo tempo, né? E aí tem tem a diferença da tradução. E só pode realmente usar um gravador porque a técnica está ativa no gravador, né? E nem o Inumaki pode usar.
ou não daria para usar 2 gravadores ao mesmo tempo, porque é impossível, né? Aparentemente é impossível. Outro ponto aqui, a Mac ela não pode ser alvo do Boogie Woogie, tá? Como esperado, né? A gente já esperava isso. A Mil ela teve que infundir a energia amaldiçoada na Mac, né? A energia amaldiçoada dela na Mac, para ela poder ser alvo, né? A espada dela pode ser alvo, tá? Mas a Mac em si ia ficar para trás, e ia morrer, né? Outro ponto, as mãos estranhas do Yuji eram ferramentas do Yuta, fortes o suficiente para defletir ou desmantelar, né? Eram ferramentas bem poderosas. Infelizmente um lado foi destruído, a gente não viu o que aconteceu com o outro lado. A gente não viu, né? Infelizmente. Outro ponto, a sala em que todo mundo estava assistindo a luta ficava dentro da Rika. A gente já viu, né? E a Rika estava no ar, né? Então por isso que a galera caía do céu. Outro ponto, o Yui entrou em pânico e ele largou a Kirara para trás, por isso que não teve o Love Rendezvous contra o Sukuna. A Kirara ficou no meio do caminho, ele largou ela para trás, né? Aparentemente o Yui se recuperou e foi ele que salvou o Ino, tá? Que estava no centro do santuário, junto com o Yuji e o Chozo. O todo ele salvou o resto da galera, o Yui salvou o Ino e o Chozo salvou o Yuji. E morreu, felizmente, né? Felizmente. E tem aqui os pontos dos planos questionados, tá? Aparentemente o Gag que botou isso aqui pra galera não ficar questionando ele depois, né? Ele tá explicando aqui. Um ponto, o primeiro, né? A espada do carrasco, mas a fala amaldiçoada não ia funcionar, porque a fala não ia travar o Sukuna, né? Não era forte o suficiente para travar o Sukuna naquele ponto, né? E o Inumaki ia morrer por causa do coice. O Sukuna era muito forte, né? Outro plano, se o Yuta tivesse junto do Higuruma, o Sukuna já teria matado o Higuruma imediatamente. O Higuruma ele só foi aperitivo porque não tinha ninguém mais forte do que ele naquele ponto, né? Então ele teve essa chance de lutar contra o Sukuna. Se tivesse o Yuta ali junto, o Higuruma teria morrido imediatamente, né? Terceiro aqui, a fala amaldiçoada, Rika, soco na alma, escada de Jacó, né? E escada de Jacó só seriam possíveis no domínio do Yuta, porque no do Kusakabe não pode violência. A Maki usando a espada dela também não seria possível no domínio do Kusakabe, tá? Porque não pode violência. Mas esses são os pontos do capítulo, né? Esse é o capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado pelo menos dessa análise aqui, porque o capítulo em si tá difícil, né? Mas é isso, eu fico por aqui. São agora 9h11. Eu vou editar rápido aqui e botar esse negócio no ar. Até meio-dia vocês devem ter esse negócio disponível. Tenham um excelente resto do fim de semana. E até mais, galera. Tchau, tchau.